Alô? Alô? Mais uma vez, boa tarde. Queria repetir as boas-vindas que dei na nossa aula da manhã. Meu nome, mais uma vez, é Antônio Braga. Eu sou professor da PAP1 da Universidade de Vassouras. É um enorme prazer estar com vocês. Quero saber, inicialmente, se vocês me ouvem e me veem bem. Sim. Sim, professor. Ok, maravilha. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vai ser um enorme prazer estar com vocês aí construindo a forja do saber médico de vocês nessa disciplina que tem como objetivo trazer um pouco da identidade médica para vocês que estão vindo do ensino médio e entrando no ensino médico. Então é uma grande mudança na vida de vocês e é uma honra poder fazer parte desse processo recebendo vocês na universidade. Primeiramente, queria parabenizá-los, né, porque isso envolve o início de uma caminhada que é bastante excitante, que começa no guerrido vestibular, onde vocês passam aí por esse processo seletivo, por essa grande peneira. Então, primeiramente, é parabenizá-los por essa vitória e dizer que a universidade recebe vocês de braços abertos e a disciplina, em especial, tem um enorme prazer de... O vento está atrapalhando no fone, né? Vou mudar aqui um pouquinho. Melhorou, pessoal? Melhorou. Beleza. Beleza. Então, dizer que nós vamos trabalhar aí esse semestre uma disciplina bem interessante, que vocês vão gostar bastante. É uma disciplina inovadora, uma disciplina que não tem inúmeras faculdades, mas que ela traz um conceito bem interessante, que é aproximar o estudante de medicina desde o primeiro período da prática médica. Então, vocês vão certamente aí ter oportunidade de ter contato com a medicina prática, com as emergências do cotidiano, como vocês já viram pela manhã, vão aprender a ver sinais vitais, avaliar a pressão arterial, frequência respiratória, vão aprender a lavar corretamente as mãos, a calçar luvas, enfim. Mas isso tudo é certamente importante, porém, de nada isso adiantará isoladamente sem que vocês também passem por uma transformação com o saber médico. E é esse saber médico que vai ajudar vocês a se transmutarem e se tornarem médicos. Para vocês conseguirem fazer isso de uma forma exitosa, nada melhor do que na primeira semana de aula, logo no primeiro dia de aula da nossa disciplina, vocês terem contato com um tema clássico, que é o tema da história da medicina. E esse é o objeto da minha aula hoje com vocês, falar um pouquinho sobre a história da medicina. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula. Vocês veem a tela cheia? Sim. Beleza. Sim, professor. Tá ótimo. Então, a nossa aula de agora será a aula da história da medicina. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Basta abrir o microfone e me interromper, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, tá bom? As palavras preambulares para essa aula de história da medicina vêm com Goethe, que diz que nada sabe de sua arte, de sua profissão, aquele que lhe desconhece a história. Então, conhecer a história da sua profissão, da sua arte, é fundamental para que você possa
exercê-la de modo pleno, consciente, sereno e, acima de tudo, responsável e cidadão. Como é que eu vou trazer para vocês essa aula da história da medicina? Eu vou apresentá-la sob uma perspectiva platônica. E aí eu vou trazer um pouquinho, essa é uma pintura, chama a Escola de Atenas. Foi Professor, pois não? tá gravando a aula? Tá gravando a aula, ó, tá aqui, não tá? Esse botãozinho, quando vai assim, parece que tá gravando, não? Tá gravando. Eu acho que tá gravando sim. Acho que sim. Deixa eu abrir aqui um chat. Sim, está gravando. Posso seguir? Esse é um quadro chamado A Escola de Atenas. Foi pintado por Rafael, está no Museu do Vaticano. E aqui no meio ele tem a figura do Platão. E o Platão ele é interessante porque o Platão nos traz as questões epistemológicas da vida. Poxa, olha só, o slide travou, não passa. Beleza. Nessa figura, o Platão, ele é quem nos apresenta as perguntas epistemológicas da vida, né? Quais são essas perguntas? Quem somos? De onde viemos? Onde estamos e para onde vamos? Só que isso aplicado à medicina é o guia da minha aula para vocês. Quem somos nós médicos? De onde nós médicos viemos? Onde nós médicos estamos e para onde nós médicos vamos? É isso que eu pretendo abordar nos próximos minutos da nossa aula. Deixa eu tentar abrir aqui o chat. Professor, estou com problema de conexão. Deve ser a internet, porque mais cedo assisti a aula sem problema, mas estou presente aqui tentando conectar. Ok, Tatiana. Quem somos nós? Nós somos aqueles que desde sempre e em todo lugar tratamos as doenças, porque em todas as épocas houve médicos, porque a doença ela é mais antiga do que o homem. É claro que na antiguidade o médico ele via nas doenças as manifestações dos deuses, dos espíritos, a conjunção das forças da natureza. Mas mesmo assim já fazia práticas médicas primitivas, como a gente pode observar nessa pintura rupestre, mostrando um humanídeo ainda quadrúpede que respirava um unguento fumentado para tratar a sua afecção respiratória. É claro que naquela época o médico ele se travestia de outras percepções da sociedade. Ele era representado por pajés, feiticeiros, líderes religiosos ou figuras de grande importância nas primeiras comunidades humanas. Uma das primeiras manifestações médicas mais sedimentadas, ela acontece na civilização egípcia, um conjunto de povoados que cresceu entre o rio Tigres, que cresceu ao longo do rio Nilo. E um dos principais médicos egípcios foi chamado Imhotep. Então veja essa descrição de Sir William Osler, que ele dizia que Imhotep diagnosticava e tratava mais de 200 doenças do abdômen, da bexiga, do reto, tratava tuberculose, cálculo, apendicite, fazia alguma cirurgia e algo de odontologia, obtinha medicamento das plantas, conhecia a posição e a função dos órgãos, e por isso, na visão de Osler, Imhotep era o verdadeiro pai da medicina. Então, algumas práticas que Imhotep recomendava no Antigo Egito. Então, esse é um exemplar de uma camisinha feita de intestino de carneiro, que Imhotep recomendava para que o faraó utilizasse a fim de não ter filhos fora dos relacionamentos reais.
Imhotep também descobriu que colocando pedras no útero das camelas, elas não engravidavam, e com isso ele desenvolveu os primeiros dispositivos intrauterinos. Imhotep também recomendava a circuncisão dos meninos judeus para que isso evitasse doenças sexualmente transmissíveis. Isso eu estou falando de 3.500 anos antes de Cristo. Alguns de vocês já ouviu falar de Imhotep antes? Nunca. Tem certeza? Também não, nunca. Nunca. Então, Imhotep é um personagem famoso de Hollywood. Ele é o vilão do filme A Múmia. Vocês não lembram do filme A Múmia? Com Brandon Fraser. Sim. E quem era o vilão do filme? Quem era a múmia? Era o Imhotep. Então veja como naquela época a figura do médico, do feiticeiro, era uma figura que se confundia um pouco, né? Você ia falar isso, né, Jéssica? Lembro da múmia, é isso mesmo. Agora veja que interessante como é fácil transformar a figura do médico em um vilão. Então, qualquer erro que um médico cometa, ele é facilmente tornado vilão. Interessante para vocês verem, essa é uma campanha atual da África que é conduzida pela Organização das Nações Unidas para as pessoas que vivem com AIDS, e eles recomendam como uma política de controle do HIV na África a circuncisão dos meninos. Por quê? Porque a circuncisão, que é a retirada da pele chamada prepúcio, que recobre a glande, torna a glande dos meninos menos suscetível aos traumas durante as relações sexuais, e com isso diminui a chance deles adquirirem doenças sexualmente transmissíveis desde os pais, HIV. Então, vou mostrar para vocês que uma ideia de Imhotep ainda é utilizada até hoje. Aqui tem uma descrição de um papiro chamado Papiro de Ebers, que traz um pouco de práticas médicas realizadas no Egito Antigo. Então veja que interessante. Se examinares um homem que come muita carne, está gordo, sofre de estômago, se queixa de dores no braço e no peito, mais precisamente na parte lateral, disse então que se trata da doença VID, cada vez mais comum em Tebas. Deves dizer, é a morte que se aproxima dele. Então, essa é uma descrição de 1550 a.C. Alguém sabe ou tem ideia do que essa descrição relata? Que situação é essa? Que doença VID é essa? Infarto? Infarto agudo do miocárdio. Então, essa é a primeira descrição de infarto. Então, mostra qual é a epidemiologia, ela acomete mais homens, mostra um pouco dos fatores de risco, obesidade, diz o que ele sente, dor no estômago, no braço, no peito, dá o diagnóstico doença WIT, diz que é comum e faz o prognóstico, olha, é mortal na grande maioria das vezes. E o interessante é que hoje a gente, analisando por técnicas de tomografia múmias, nós vemos como elas têm depósito de gordura nos vasos, mostrando que as múmias eram pessoas do Egito Antigo que sofriam de doença cardiovascular, infarto, derrame, portanto, algo comum daquela época. E que ainda hoje é uma das doenças mais comuns na medicina atual. Então, mostra para vocês como as doenças do passado elas ainda repercutem no presente. Aqui eu queria apresentar para vocês uma outra civilização, uma civilização que floresceu na Mesopotâmia, que é um conjunto de povos que viveram entre os rios Tigre e Eufrates, e uma dessas civilizações, eles elaboraram uma estrutura chamada Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele foi o primeiro código civil da humanidade. A gente usa muito o Código
do processo civil romano, mas o Código de Hammurabi é anterior ao romano. E todos vocês conhecem uma pérola do Código de Hammurabi, chamada olho por olho, dente por dente. Então, isso está no Código de Hammurabi. Mas o que vocês não conhecem são outros relatos, e eu vou trazer para vocês algumas coisas ligadas diretamente à história da medicina. Parágrafo 215. Caso um médico tenha curado alguém de uma ferida grave por meio de um instrumento de bronze ou tenha aberto a mancha do olho com um instrumento de bronze, restabelecendo-lhe a saúde da vista, devem ser pagos a ele 10 cheques de prata como retribuição. Se for um filho de nobre, o médico receberá 5 cheques de prata. Se for um escravo de um homem livre, então o senhor do escravo pagará 2 cheques de prata. Então, o que é interessante aqui, pela primeira vez na história da humanidade, a gente já cria ali o SUS, o convênio particular. Então, no particular você paga mais, no convênio você paga menos, e no SUS você paga menos ainda. Continuando, ainda o Código de Hammurabi diz que caso um médico tenha tratado o ferimento grave de um homem livre com instrumento de bronze e este venha a falecer, ou se estiver aberta a mancha no olho de alguém com instrumento de bronze, provocando-lhe a perda da vista, ser-lhe-ão cortadas ambas as mãos. Então, está aí instituído o processo. Então, naquela época, o médico que cometia erro tinha suas mãos amputadas. E hoje nós temos aí os problemas na justiça, os processos médico-profissionais, que é um problema para a nossa história da medicina. É claro que na história da medicina clássica, greco-romana, judaico-cristã, o elemento mais conhecido e importante nasce na Grécia, numa ilha chamada Kos, e o nome dele é Hipócrates, por isso chamado Hipócrates de Kos. Qual foi a grande importância de Hipócrates? Hipócrates, ele tira a medicina do mítico sobrenatural e traz a medicina para a beira do leito do doente, entendendo os intervenientes ligados aos processos de adoecimento, à saúde, ao meio ambiente, ao local de moradia, às condições de vida e o processo de cura ligado às dietas e aos conselhos médicos apropriados. Hipócrates, ele inova porque também forma discípulos, ou seja, ele cria uma escola médica para formar os seus discípulos e ampliar o seu legado, tirando a medicina como aquilo que combatia demônios, forças da natureza ligadas ao misticismo. Embora a gente não acredite que Hipócrates tenha escrito isso, mas certamente os seus discípulos escreveram um conjunto de orientações, até mesmo para formar os médicos da escola hipocrática, que estão agrupados no que nós chamamos de corpos hipocráticos. Então, veja o que contém esse conjunto de orientações de Hipócrates. Ele começa por aforismos, fala de epidemias, cirurgias, fraturas, articulações, prognósticos, da causa das doenças que ele achava que vinham dos ares, das águas e dos lugares, como tratar isso, e ele termina apresentando um conjunto de recomendações morais que nós conhecemos como juramento de Hipócrates. A Maria Heloísa, ela pergunta se tem alguma recomendação de livro de filosofia hipocrática. Então, Maria Luísa, a gente não tem um livro de filosofia hipocrática, mas o que a gente tem é um conjunto de escritos de Hipócrates de Kos, que estão agrupados nesse corpus hipocráticos. Então, é uma leitura interessante, acho que tem um registro histórico bem legal, que vale a pena ler, chama-se Corpus Hipocráticos, nós temos tradução em português, nós temos edições em português sobre isso, tá? E vale a pena ler de curiosidade. Eu vou apresentar muitas coisas aqui para vocês. Um pouco desses aforismos de Hipócrates, para vocês verem. Ars longa vita brevis, ocasio precepts, experimentos periculosos e indícios difíceis. A arte é longa. Aprender medicina requer muito tempo. Mas a vida é breve. Vocês terão apenas 6 anos para aprender medicina. Parece muito, mas só 2 pessoas vão achar que é muito tempo.
primeiro, serão vocês. E segundo, quem paga a faculdade de vocês. Que para todas as outras pessoas, esses 6 anos passará muito rápido. E quando vocês menos esperarem, num sopro, vocês já estarão formando. A ocasião é fugidia. Aproveitem a faculdade de medicina para aprender medicina. Não percam tempo. Leiam, estudem. A experiência é enganosa. Quando vocês acharem que estão sabendo, é aí que começa o problema. Quando você analisa os processos contra médicos do Conselho Regional de Medicina, vocês vão perceber que eles são mais processados quando têm entre 20 e 30 anos de formados. E o julgamento é sempre difícil. Primum non nocere. Primeiramente, não prejudicar. Isso é um princípio hipocrático, um aforismo hipocrático fundamental. O nosso tratamento nunca pode ser pior do que a doença. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso nas nossas aulas de relação médico-paciente, quando a gente falar da beneficência, fazer para o bem, e da não maleficência, deixar de fazer quando isso for para o mal. Por exemplo, você às vezes está tratando um paciente com câncer e a quimioterapia deixa o paciente pior do que o próprio câncer. Não vale a pena tratar. Então, são casos tão graves, com benefícios tão pequenos, que vale a pena você apenas oferecer alívio e conforto para essa paciente. O médico, por vezes, cura, outras vezes alivia, consola sempre. Então, o princípio hipocrático mostra que o nosso compromisso não é com a cura, mas sim com receber bem nosso paciente, consolá-lo das suas dores, aliviar o seu sofrimento e, quando possível, curá-lo com dignidade. E esses princípios hipocráticos são os princípios essenciais da bioética que foram bem descritos agora, nos últimos 70 anos. Então, veja que princípios milenares de Hipócrates agora que estão sendo bem agrupados. Um pouco do juramento de Hipócrates para vocês verem. Professor, Pois não, você querida. pode repetir esses princípios que você falou? Curar com dignidade, mas o quê? Esse daqui, olha. O médico, por vezes, cura, outras vezes alivia, consola sempre. Sim. Tá bom? Tá ótimo. Eu queria poder apresentar para vocês, nada, querida, um pouquinho do juramento de Hipócrates. Um conjunto de reflexões filosóficas que Hipócrates apresentava ao final do seu curso para dizer como é que esperava a conduta dos seus alunos. Então, veja, ele começa: eu juro por Apolo médico, Esculápio e Géia Panaceia, e tomo por testemunhos todos os deuses e deusas, cumprir, segundo o meu poder e minha razão, a promessa que se segue. Então, Hipócrates reconhece que o ser médico traz a esse indivíduo poder. E esse poder é um poder que reflete numa relação médico-paciente assimétrica. O médico, por mais que ele queira estar ao lado do paciente, o seu conhecimento, a sua formação desbalanceia essa relação. E o que nós devemos sempre estar preocupado é tentar equilibrar essa relação médico-paciente para torná-la o menos heterogênea, o mais homogênea possível. Então, que promessa a Hipócrates recomenda? Estimar tanto quanto a meus pais aquele que me ensinou essa arte. Então, veja, essa é a recomendação de Hipócrates para seus alunos, um compromisso de respeito dos alunos com seus professores. Fazer vida comum, se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos com meus próprios irmãos, ensinar-lhes essa arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração ou compromisso, fazer participar dos preceitos da lição e de todo o resto, do ensino meus filhos, os meus mestres e aqueles inscritos segundo os regulamentos da profissão, mas somente esses. Ou seja, a arte médica, ela não pode ser ensinada para não médicos. Então, tudo que vocês aprenderem, vocês devem compartilhar apenas entre vocês. Aplicarei o regime para o bem do doente. Então, isso é uma fala que hoje nós articulamos no princípio da bioética da beneficência, segundo o meu poder e entendimento. Então, veja mais uma vez como Hipócrates reforça a questão do poder e da relação médico-paciente desbalanceada.
nunca para causar dano ou mal a alguém. Então, uma fala forte do Hipócrates da não maleficência, ou seja, a gente não pode prejudicar. A ninguém darei por comprazer remédio mortal. Uma fala forte de Hipócrates contra a eutanásia. Mas mais à frente a gente vai aprender um pouquinho na nossa aula de relação médico-paciente o que é eutanásia, o que é distanásia, o que é mistanásia e o que é ortotanásia. Nenhum conselho que induz a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Então, veja que a fala do juramento de Hipócrates é uma fala contra o aborto. Porém, é importante a gente contextualizar a questão do aborto. Hoje, um tema polêmico, mas um tema que deve ser olhado sob a ótica da saúde pública. Mulheres brasileiras que querem e podem pagar pelo aborto conseguem fazê-lo sem nenhuma dificuldade. Já as mulheres brasileiras que não têm acesso financeiro ao aborto legal, elas procuram curiosas, comadres, casas e fundos de quintal para receber esse tratamento inseguro e muitas vezes morrem disso. Então, como contextualizar a questão do aborto à luz da saúde pública brasileira? Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Então, vejam que esses temas que Hipócrates trata no século V a.C. faz parte da ordem do dia, né? Então, não sei se vocês lembram, uma médica foi acusada em Curitiba de desligar os aparelhos da UTI e matar os pacientes para gerar mais vaga para outros pacientes. Como é que é essa questão do fim da vida? Então, isso tudo a gente vai discutir nas nossas próximas aulas. Em toda casa, continua no juramento de Hipócrates, entrarei para o bem dos doentes. Então, mais uma fala em favor da beneficência. Mantendo-me longe de todo dano voluntário, mais uma fala a favor da não maleficência. E de toda sedução, sobretudo longe dos prazeres e do amor. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Então, uma fala de Hipócrates frontalmente a favor do sigilo médico. E hoje o nosso sigilo médico ele é frágil. Nós temos tanto planos de saúde que querem saber as doenças dos seus segurados para cancelar os benefícios. Você tem aí a internet, médicos tirando fotos de cirurgia dos seus pacientes, expondo a seus pacientes, trocando pagamento por mídia com pacientes famosos, um horror. Isso tudo um comportamento extremamente antiético diante das recomendações de Hipócrates de Cos. Com o declínio da civilização grega e a incorporação de seus conceitos pela civilização romana, surge um grande médico chamado Cláudio Galeno, que ele começou a fazer dissecções em pessoas vivas. Isso é chamado de vivissecção. Isso é um horror. Imagina o terror que não causava no Império Romano, Galeno dissecando pessoas vivas. Até que o imperador proíbe a dissecção em pessoas vivas e ele passa a dissecar macacos. Fazia vivissecção em macacos. E, enfim, ainda que ele tenha descoberto bastante coisa, para vocês terem ideia, macaco não tem apêndice. Então, todo mundo que morreu de apendicite até o século XV morreu de uma doença desconhecida, chamada a doença do lado, porque o apêndice fica do lado direito do abdômen. Galeno também considerava a importância da filosofia ou da formação das humanidades para o ser médico. Tanto é que vocês vão ter uma disciplina de humanidades na universidade que é bastante interessante para vocês, né? Galeno era médico do imperador Júlio César, e Júlio César sofria de epilepsia, e o Galeno recomendou que ele usasse esmeraldas nos bolsos para evitar as crises epiléticas. E é por isso que a esmeralda se tornou a pedra que irá ornar o anel de formatura de vocês daqui agora menos de 6 anos.
Então, daí que vem a esmeralda na história da Professor, medicina. Pois não? esse juramento é o juramento que ainda é usado hoje em dia nas formaturas? Ou já foi mudado? Não sei. Tem de um tudo, querida. Nós temos várias traduções de juramento de Hipócrates e hoje tem uma tendência a Organização Mundial da Saúde elaborou um novo juramento de Hipócrates, porque eles disseram que não tem mais sentido jurar por Apolo, Higé e Panaceia. Então, eles adaptaram o juramento de Hipócrates, mas eu quis apresentar nessa aula de História da Medicina o juramento de uma das fontes originais de Hipócrates, mas eu digo para você, nós temos outros juramentos que são utilizados. Como a formatura ela é um evento festivo, acaba que cada turma tem a possibilidade de escolher qual é o juramento que quer fazer, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Com as invasões bárbaras no século V no norte da Europa, as estruturas tiveram que se reorganizar em pequenas cidades-estados ou feudos, e essas cidades-estados, no modelo de sociedade estamental, ela tinha que, em cada feudo, ter toda uma estrutura para viver com autonomia. Então, era como se em cada feudo tivesse que ter um médico para tratar os doentes daquele reino. E é óbvio que não tinha médico para cada feudo. E aí, quem passou a exercer a medicina na Idade Média foram os padres e os monges. Daí nós chamamos a medicina na Idade Média medicina patrística, quando era feita por padres, e medicina monástica, quando era exercida por monges. E aí era simples. Toda a causa das doenças era única, o pecado. A evolução da doença dependia da graça de Deus. E o tratamento envolvia jejuns, vomitórios, sangrias, diarreicos, orações e doações de bens para a igreja. Então, os médicos da Idade Média, que eram religiosos, viam como as causas das doenças a consequência do pecado. Interessante que houve os poucos padres que existiam na Idade Média, eles eram muito valiosos e requisitados. Um deles, inclusive, se tornou papa, que é o Papa Pedro Hispano, o Papa João XXI, que é o patrono dos oftalmologistas. Ele chega, inclusive, a escrever um livro chamado O Tesouro dos Pobres, onde ele trazia pequenas receitas para os seus padres e seus monges utilizarem para tratar as pessoas. Então, vejam um trechinho desse livro, né? Chifre de veado pulverizado e bebido com vinho cura os epiléticos. Dar com frequência cérebro de raposa às crianças faz com que nunca sejam epiléticas. Beber leite de égua cura os epiléticos. Ora, veja que interessante para um livro de um papa a preocupação dele. Para excitar o coito, triturem-se barras de loureiro, preparem-se uma confecção com suco de satirião e untem-se as partes com isso. Excita poderosamente o coito. Então, esse é o embrião do primeiro Viagra. É claro que, às vezes, a gente tem a percepção de que tudo na Idade Média era ruim, principalmente na parte das ciências. E é claro que a igreja ela influenciou muito na Idade Média, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o primeiro hospital da Europa continental, é um hospital do século VIII. Ele foi construído, é esse daqui, ele foi construído na Ile de la Cité, em Paris, ao lado da Catedral de Notre-Dame, mostrando como a influência da igreja era algo importante na Idade Média. Esse hospital, que está em Paris até hoje, ele tem um nome muito interessante, marcante, chamado Hôtel Dieu, Hotel de Deus, Hospedaria de Deus. Então, daí que surge a percepção de que os médicos são sacerdotes que servem na hospedaria de Deus, que é o hospital. Nem tudo, porém, foi treva na Idade Média. Na Idade Média surgiram também as primeiras faculdades de medicina.
a Faculdade de Medicina de Borgonha, de Montpellier. Então, os primeiros cursos médicos começam a surgir na Europa ainda medieval. Porém, no final do século XIV, e aí acometida a Europa pela grande peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia, criando também aí uma busca por uma nova ciência, a que começa a surgir com o Renascimento, a abertura da Escola de Sagres, a renovação acadêmica propiciada pelas grandes navegações e, principalmente, com o surgimento de uma nova classe social, que era a burguesia, que não mais aceitava jejuns penitentes, vomitórios, sangrias e doação de bens para a igreja como tratamento de suas doenças, nós temos uma necessidade de criar novas práticas médicas. E com isso a medicina renascentista ela volta a fazer dissecções. E eu digo, quando Cláudio Galeno começou a fazer dissecções no século V, logo vem a Idade Média, e na Idade Média, durante 1000 anos, do século V ao século XV, não era permitido fazer dissecções de forma ordinária. Então, apenas no século XV aqui nós fazemos de novo dissecções. E o primeiro a capitanear isso de forma bastante potente foi André Vesalius, quando ele publica o seu livro chamado De Humani Corpore Fabrica, em 1543. Então veja que interessante, no ano em que o Vesalius publica o De Humani Corpore Fabrica, o Copérnico publica a Revolução dos Corpos Celestes. Então veja que interessante aquele momento do Renascimento, que o homem olhava para as estrelas buscando o seu lugar no universo, ao mesmo tempo que olhava para dentro de si mesmo, a fim de entender as suas complexidades. Isso é o renascimento cientificista do século XV e em diante. Muito interessante esse olhar da dissecção, é esse quadro que foi pintado por Rembrandt. Ele jovem ainda, não tinha 30 anos quando pintou esse quadro, chamado Aula de Anatomia do Dr. Nicolas Tulp. Então ele pinta um ladrão que havia sido enforcado naquele dia. Veja que aqui ainda tem a marca da forca. Disseca a sua mão esquerda para mostrar que o seu crime foi o roubo. Ao pé do cadáver tem o De Humani Corpore Fabrica do Vesalius. E quando vocês começarem a dissecar, vocês vão ver isso, vocês vão abrir o Atlas de Anatomia ao lado do cadáver e vão dissecar olhando o Atlas de Anatomia. Esses são alunos do Dr. Nicolas Tulp, mas nós temos esses 3 que possivelmente não eram médicos, eles eram nobres holandeses que pagavam para assistir dissecções, porque a dissecção era algo que atraiu o público. Todo mundo quer saber o que acontece dentro da medicina. Há um fetiche pela medicina. Todo mundo quer conhecer os dramas que envolvem a medicina. Todo mundo quer saber como é o mundo médico. E isso é motivo de sucesso e de mídia hollywoodiana até hoje. Acho que vocês entendem isso. Com a evolução do Renascimento, na Idade Moderna, nós tivemos outras questões interessantes da história da medicina que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, esse médico, o Humphrey Davy, ele costumava aquecer gases para obter outros gases. E numa dessas experiências dele, ele aquecendo algumas substâncias, ele obteve o protóxido de azoto, que é o chamado gás hilariante, que tem propriedades anestésicas, inclusive. E ele resolveu testar essa propriedade anestésica numa sessão da Sociedade Real de Medicina de Londres, arrancando um dente de um de seus alunos. Qual era o gás, professor? Gás hilariante, protóxido de azoto. E ele faz o aluno cheirar o gás, o aluno não sentiria absolutamente nada, e ele arranca o dente do aluno. E mesmo sem sentir nada, o aluno grita,
e o professor cai num completo descrédito e morre desgostoso. Anos depois, morre seu aluno e suas memórias revelam que naquele dia o aluno não sentiu absolutamente nada, mas gritou como nunca em sua vida, apenas para desmoralizar o seu professor. E daí a gente chega à conclusão que o professor nunca deve confiar no seu aluno, que os alunos sempre aprontam. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Tudo mentira. Essa informação não procede, professor. Ok. Fake Nós news. somos confiáveis, nós somos confiáveis. Ok. Se meu professor fosse arrancar meu dente, eu ia querer desmoralizar ele mesmo. Ah, tá vendo? Brincadeira. Vamos lá. Essa é uma representação, um quadro da primeira anestesia feita em pessoa viva. Um ato anestésico foi feito na cidade de Boston, em Massachusetts. Um paciente que estava com um tumor no pescoço, na garganta, que não conseguia respirar. E se ele arrancasse o próprio dente, ele podia fingir que não estava doendo e ninguém ia acreditar. Ele tinha que arrancar outro dente para ele. Vou seguir. Thomas Green Morton, ele faz a cirurgia. Essa é a única foto da cirurgia, aquele era um quadro, essa é uma foto. Só tem uma foto porque o fotógrafo passou mal durante a cirurgia e não conseguiu tirar mais fotos. E isso mudou muito a história da medicina, a questão da anestesia. Um grande avanço. Aqui, contar para vocês a história de um médico húngaro da cidade de Buda, a época que Buda e Peste eram duas cidades diferentes. O pai dele era quitandeiro, ele vai estudar em Viena, tinha uma faculdade de medicina importante. Ele se forma, não sabia direito o que ia fazer, mas foi fazer obstetriz e foi trabalhar na maternidade da Faculdade de Medicina de Viena. E lá tinha duas maternidades, uma onde atendia alunos de medicina e outra onde atendiam os estudantes de enfermagem. E as mulheres morriam quase 3 vezes mais na enfermaria onde tinha estudante de medicina do que daquela que tinha estudante de enfermagem. E não se sabia por quê. Primeiro, acreditavam que haviam influências cósmico-telúricas que caíam do céu exatamente naquela maternidade onde os estudantes atuavam. Resolveram trocar as maternidades de lugar, continuou a mesma coisa. Achava que o padre entrava tocando uma sinetinha para dar unção dos enfermos, que o barulho da sinetinha causava um terror cerebral que matava as mulheres do medo de morrer. Mandaram o padre parar de tocar a sinetinha. Mas ninguém sabia por que essa grande diferença. Até que um dia... Pode voltar um slide rapidinho, professor? Posso, querido? Pode passar, obrigada. Nada, meu bem. Até que um dia, o Samuel Weiss, ele fazia necrópsias daquelas mulheres, né? E via que a quantidade de pus que tinha no abdômen das mulheres, em volta do útero, não sabia o que era. Isso eu estou falando no final da primeira metade do século retrasado, ou seja, em torno de 1840. Até que um dia um amigo do Samuel Weiss, que era professor de anatomia, professor Koletka, ele se corta durante uma dissecção anatômica e vem a morrer dias depois. O Samuel Weiss vai fazer a necrópsia do Koletka e olha dentro da barriga do Koletka e vê que ele morreu com os mesmos achados que as mulheres morriam na maternidade. E aí ele foi ver no quadro da Faculdade de Medicina
qual aula que os alunos tinham antes de ir para a maternidade. E eles tinham aula de anatomia. E naquela época, gente, ninguém lavava a mão, não usava luva, porque não tinha luva, não se conhecia ainda bactérias, vírus, achava que as doenças vinham através de nuvens e vapores contaminados, que era a chamada teoria miasmática das doenças. Então, o Samuel Weiss pensou assim, puxa, pode ser que exista alguma substância presente nos corpos cadavéricos que passe através das mãos dos estudantes de medicina para as mulheres em trabalho de parto, e isso causasse o mal que elas tinham. E aí o Samuel Weiss, pela primeira vez na história da medicina, propõe que antes de entrar na enfermaria, todo mundo lavasse as mãos. Ele coloca uma placa dizendo que a partir daquele dia, 15 de maio, todo estudante ou médico é obrigado a lavar as mãos. Isso causou uma grande confusão, porque os médicos eles já se achavam semideuses, onde já se viu eu, médico, levar a doença para o meu paciente. No começo, quando eles começaram a lavar a mão, olha o que aconteceu com a morte das mulheres. Caiu drasticamente e muito rápido. Porém, o chefe do Samuel Weiss, que era um cara medíocre, chamado Klein, começou a desmoralizar o Samuel Weiss, não lavava as mãos, e aí os outros assistentes passaram a não lavar as mãos, e aí a doença volta de novo. Apenas 50 anos depois, quando Lister e Pasteur desenvolvem a teoria microbiológica, os conceitos de antisepsia e asepsia, que nós demos razão aos escritos do Samuel Weiss. Samuel Weiss também era um cara difícil, né? Não era muito político, ele falava que ele não lavava a mão e assassinar os pacientes. Imagina, isso para o ambiente médico é algo também difícil, né? Quando ele morre, tem duas versões para a morte do Samuel Weiss. Qual que vocês querem? Fala mais legal aí. A mais legal? As duas? Tá, vou contar primeiro a versão romântica. Que Samuel Weiss fica maluco no final da vida, porque foi desprezado na sua teoria, vai para o anatômico da faculdade de medicina, pega um bisturi, corta a mão, enfia no cadáver e morre da infecção que ele combateu durante toda a sua vida. Romântico. A verdade é que Samuel Weiss fica maluco mesmo, é internado num manicômio e apanha e faz vários hematomas das pancadas que ele recebeu. Esses hematomas, de fato, se infectam e Samuel Weiss morre da infecção que ele combateu ao longo da vida, mas por maus tratos que os pacientes psiquiátricos recebiam naquela época. Então, ele é enterrado em Viena. No ano 2000, o corpo dele é transladado para o cemitério de Budapeste. E em 2010, o corpo dele vai para os fundos da casa dele. Essa é a fotinha dos fundos da casa dele, onde abrigou a família dele. E nós temos ali o corpo de Samuel Weiss. O dia que ele morre, 15 de maio, é o Dia Nacional de Controle de Infecção Hospitalar. Eu tive a oportunidade de visitar a casa do Samuel Weiss. Era um negócio assim transcendental, talvez uma das experiências mais transcendentais que eu já tive na vida. Medicina dos Horrores, é bem legal esse livro, Maria Helena. E a casa do Samuel Weiss eu vou contar. Você está achando irado? É isso, Iago, que você está achando irado? A história do Samuel Weiss ou a questão da faca? Iago? Você ter visitado. Então vou contar, Iago, como é que foi a visita. Budapeste fala um idioma eslavo horroroso, que ninguém entende nada, e falam muito mal inglês, né? E eu querendo visitar a casa do Samuel Weiss, ninguém sabia onde era, Aí, por fim, eu estava naqueles tours hop-on, hop-off, e aí, no meio daquele tour, aí aqui à esquerda você pode observar a casa de um famoso médico húngaro, Ignácio Samuel Weiss. Mas não era nem parada, porque, imagina, um turista,
não tem nada a ver com o Samuel Vaz, um turista mediano, normal, não médica, né? Quando eu ouço aquilo, Iago, eu dou um grito empolgado, para! Aí parou o carro, aí eu desci com a minha mulher, não era nem parada, depois a gente teve que ir andando para a próxima parada, e eu fiquei ali naquela casa, assim, um lugar, gente, transcendental, transcendental. Nós só temos 2 biografias escritas em português sobre o Samuel Vaz. Uma é do Vieira Souto, que dá o nome da Avenida Vieira Souto, no Rio de Janeiro, de 1922, e outra do José Martinho da Rocha, de 1973. E eu vou vou escrever uma nova biografia do Samuel Vaz, inclusive trazendo coisas novas que os colegas anteriores não puderam tratar, e sobre a história desse cara. E ele é considerado o anjo das paridas, que foram as mulheres as maiores beneficiadas do parto pelos avanços da lavagem das mãos. E, gente, usar luva é um troço super novo. Vou contar para vocês a história da luva. O Halsted era um importante cirurgião da John Hopkins. Ele tinha uma amante na época, que era uma enfermeira, e depois até eles casaram, mas na época ela era amante. E ela pegava os instrumentos, dava os instrumentos para ele na cirurgia, os instrumentos eram esterilizados com ácido bórico. Então queimava a mão da enfermeira. Aí ele pede para um amigo dele, para o Goodyear, aquele do pneu Goodyear, da vulcanização da borracha, para criar uma estrutura de borracha que pudesse calçar as mãos da namoradinha dele, e aí protegia a mão dela, e com isso ele começou a observar que as taxas de infecção caíam muito, e aí começou a surgir a luva. Para vocês terem ideia, eu fiz muito exame pélvico genital sem usar luva. Isso no início da década de 2000. Por quê? Porque para você examinar um abdômen, você não calça luva. E também para você examinar a genital externa, não precisava calçar luva, porque a gente não conhecia ainda o vírus do HPV, que podia ser transmitido por isso. Então eu pego justamente a última transição da luva, que é do exame da genital. Então é muito novo, nós estamos falando de uma medicina bastante nova, né? Experiência e tanta, professor, deve ter sido top. Gente, top demais. Vocês não têm ideia de como foi. Qual a sua especialidade? Então vamos lá. Eu sou médico, me especializei em ginecologia e obstetrícia, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência em obstetrícia pela Universidade Estadual de São Paulo, tenho pós-doutorado pela Universidade de Harvard e tenho pós-doutorado pelo Imperial College de Londres. Então, sou presidente emérito da Sociedade Brasileira de História da Medicina. E por isso que eu tenho tanto paixão de poder conversar com vocês sobre História da Medicina. É um prazer compartilhar com vocês esses conhecimentos de História da Medicina. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Apenas com os resultados dos estudos de Lister e de Pasteur que Samuel Vaz conseguiu, então, ter as suas teorias comprovadas e tornando-se aí o anjo das paridas. Lembrando que a infecção hospitalar é hoje um dos temas de maior importância na medicina. Então, é algo que nós temos que sempre está considerando, que nós temos ainda alta taxa de mortalidade por infecção hospitalar. Queria falar um pouquinho para vocês desse médico também de Viena, chamado Sigmund Freud. E o Freud, ele inova na história da medicina porque ele cria uma outra estrutura para além do soma, do corpo. Ele cria uma estrutura desenvolvendo um conteúdo teórico chamado psique. E doenças advindas da psique, criando uma nova especialidade médica, que é a psicanálise. Doenças expostas na mente e manifestadas no corpo, psicossomática. Freud cria uma outra medicina que nos ajuda a entender por que meu médico diz que eu estou bem e ainda assim eu me sinto tão mal. Porque nem todas as doenças estão manifestadas no corpo. E muitas das vezes, nem mesmo o House
será capaz de trazer a cura para os sofrimentos da alma, porque algumas vezes o médico também precisa ser Pat Adams. Eu queria falar um pouco, já no século passado, sobre esse médico inglês chamado Alexander Fleming. Ele luta na Primeira Guerra Mundial como médico, né, vai servir como médico na Primeira Guerra, fica impressionado a quantidade de ferimentos que levam a amputações por causa das infecções, as mesmas infecções lá do Semmelweis, porque a gente conseguia prevenir a infecção lavando as mãos, mas não conseguia tratar as infecções. Até que, ocasionalmente, ele descobre e sintetiza o primeiro antibiótico da história da medicina, que é a penicilina. Interessante é que o Fleming sintetiza a penicilina em 54. Em 1955, ele ganha o prêmio Nobel da penicilina porque ele doa a patente da penicilina para a humanidade. Porque ele diz que esse medicamento iria salvar inúmeras vidas e que ele não considerava ético colocar uma patente que pudesse impedir o acesso ao medicamento que salvaria vidas. Então, veja que interessante essa percepção do Fleming. Né? Fleming teve no Brasil, a convite de um médico carioca, e teve no Rio de Janeiro, pousou no Santos Dumont, veio com a esposa dele, e ele foi recebido, ele teve no Brasil em 1958, e ele foi recebido pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E ele escreve nas memórias dele que ele nunca foi recebido num país da forma tão fantástica como ele foi recebido no Brasil. Então, como é que ele foi recebido? Ele pousou no Santos Dumont, que a vista por si só já é linda, e o Comitê Olímpico Brasileiro ficou as meninas de um lado e os meninos do outro, enquanto ele e a mulher passavam, jogavam pétalas de rosas no chão em que eles pisavam. E nas memórias dele, ele disse que ele nunca foi tão bem recebido no país como foi no Brasil, pela sua juventude mais bela e formosa e por suas belezas naturais mais exuberantes. Uma bela descrição do Fleming. Disse que queria voltar ao Brasil, mas nunca mais voltou e faleceu anos depois. Se eu puder, ou se eu tiver que falar de um médico brasileiro genial, eu não terei nenhuma dificuldade de escolher apenas um nome para tal investidura. É ele, Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas. Mineiro, fez faculdade de medicina no Rio. Quando forma, também não sabia direito o que queria fazer. Aí foi estagiar com o professor dele, com Oswaldo Cruz. O Chagas foi chamado por Oswaldo Cruz para investigar uma doença que causava morte com sinais de coração grande, de megacoração, de megaesôfago e de megaintestino, numa cidade do interior de Minas chamada La Sance. E aí, o Chagas pega um trem ali na central do Brasil e vai até La Sance, aqui é a estação onde o Chagas chegou. Ele monta o seu consultório dentro da estação e ele começa a analisar todas as famílias infectadas, até que ele descobre essa menina chamada Berenice, e dessa menina ele consegue, pela primeira vez na história da medicina, até hoje, descobrir uma doença, o seu agente etiológico, o seu vetor, o seu método de transmissão e o seu diagnóstico, pela primeira vez. Ele descobre o tripanossoma americano, que ele poderia dar o nome de tripanossoma chagas, mas ele homenageia o seu professor dando o nome de tripanossoma cruzi. E a doença tripanosomíase sul-americana, o Oswaldo Cruz falou que só aceitava que o nome tripanossoma cruzi fosse assim batizado se o Chagas permitisse que a tripanosomia sul-americana passasse a se chamar doença de Chagas. Então essa é a história do Chagas. Veja que ele ganha, são desenhos originais da equipe de Chagas. Ele ganha tanta notoriedade que quando o Einstein vem visitar o Rio, o Brasil, o Einstein faz questão de conhecer
o Carlos Chagas, em Manguinhos. E aí tem uma coisa curiosa, né? Em 1921, o Instituto... Professor, desculpa interromper. Você pode voltar? Isso aí. Obrigada, professor. Pronto. Desculpa. Nada, meu velho. Você está fotografando as minhas aulas também? Tô. Mas você sabe que as aulas vão ficar gravadas, vão ficar disponíveis para vocês, não sabe? Sim, mas é só para não ter aquela queda de esquecimento Não tem mesmo. problema, querido. É um prazer, viu? Obrigada. Juan, teve ao Brasil, sim, Juan. Na verdade, a teoria da relatividade do Einstein foi comprovada no Brasil. Possivelmente você não sabe disso, né? Teve um eclipse e o ponto certo para comprovar a velocidade da luz foi em Sobral, no Ceará, e toda a equipe do Einstein vem para cá para comprovar a teoria da relatividade que foi feita no Brasil. Isso aí, Bárbara. Tá vendo? Desvio da luz foi visto em Sobral. Então, a Einstein esteve no Brasil, mas fez questão de conhecer o Chagas. E aí, outra fofoca, vocês gostam de fofoca, né? O Instituto Karolinska, em 1921, decidiu dar o Prêmio Nobel de Medicina para o Carlos Chagas. Estava tudo acertado. Aí mandaram uma comissão do Instituto Karolinska via o Rio de Janeiro para entrevistar os colegas do Chagas para colher elementos da biografia para fazer a leitura do prêmio, né? O que os médicos do Rio de Janeiro falaram sobre Carlos Chagas? Que ele era mentiroso, embusteiro, falso, que inventava dados de pesquisa, que todos os assuntos dele, das publicações, eram mentirosos. E aí, certamente, inveja, perjúrio, intriga, oposição. Pela primeira vez e única na história do Prêmio Nobel, quem ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 1921? Ninguém. É o único ano em toda a história do Prêmio Nobel que o Prêmio Nobel não foi entregue para ninguém. Porque o Instituto Karolinska disse que se o Carlos Chagas não merecia ganhar o Prêmio Nobel em 1921, ninguém merecia ganhar o Prêmio Nobel naquele ano. No ano de 2000, o Brasil foi signatário de um pedido feito pela Sociedade Brasileira de História da Medicina para entregar o Prêmio Nobel de 1921 a Carlos Chagas. Fizemos um abaixo-assinado e mandamos para o Instituto Karolinska. Qual foi a resposta do Instituto Karolinska? Que o Instituto Karolinska não entregava prêmio Nobel pós-mortem, isso é verdade, eles só entregam prêmio Nobel para pessoas vivas, e que cada país tinha o prêmio Nobel que merecia. Mostrando como foi forte a impressão negativa do Carlos Chagas, da fofoca do Carlos Chagas. Gente, isso é muito comum. Então aprendam essa lição. Não falem mal dos seus colegas médicos. Quando vocês receberem um paciente, o cara pode ter feito a maior burrice do mundo, mas não falem mal dos seus colegas médicos. Tenham ética. Se você não pode fazer um elogio, fiquem calados. Nós devemos ter uma relação ética entre nós. A coisa mais feia do mundo é um médico falando mal de outro médico. Ok? Aprendam isso de lição do drama do Carlos Chagas. Eu queria falar um pouco sobre esse outro médico, esperando que não esteja cansando a paciência de vocês. Esse médico chamado Josef Mengele. Um médico brilhante, formou na Alemanha, e quando forma, ele vai se alistar ao serviço. Deus me livre. O serviço médico era obrigatório, e ele vai se alistar no exército do Terceiro Reich para ser médico militar. E ele vai... esse era o escritório onde ele trabalhava, e ele tinha várias questões para trabalhar. A primeira questão, os soldados alemães do norte da África reclamavam que a mochila pesava muito. Então, eles precisavam ter uma ração mínima
para que eles não morressem. E aí o Mengele foi fazer os estudos para ver em quanto tempo uma pessoa sem comer morria. Aí deixava as crianças judias sem comer. Ele injetava azul de metileno na íris dos judeus para ver se ficava azul. Ele transplantava membros, amputava um membro de um judeu e colocava num membro amputado de um alemão na guerra para ver se servia. Às vezes, os soldados da Wehrmacht, pilotos da Wehrmacht, iam bombardear Londres e caíam no Canal da Mancha. E o Canal da Mancha era muito frio, então eles tinham que saber quanto tempo demorava para morrer de frio. Aí colocavam um judeu dentro de uma bacia de água gelada e via quanto tempo morria. Até que, no final da guerra, o Hitler ordena a chamada solução final. Ele percebeu que ia perder a guerra e ele dá uma orientação para a solução final, que era matar o máximo possível de judeus dos campos de concentração de Birkenau, enfim, os campos de concentração da Alemanha. E aí o soldado alemão pode parecer um pouco traumático, minha frase, mas ela é verdadeira, talvez eu não tenha tempo para desenvolver mais o raciocínio. O soldado alemão não era um assassino frio calculista, tá? Então, quando Hitler ordenou a solução final, começaram mandando os soldados alemães matarem os judeus. E isso fez um mal para a tropa alemã, porque a tropa alemã matava em guerra, mas matar um cara ali na frente acaba com a psique de uma pessoa. Sem contar que dava o problema dos corpos. Então aí eles viram que aquilo não dava certo, e aí mandava os judeus cavar as covas, aí eles ficavam deitadinhos, aí somente os facínoras, que era uma pequena proporção de soldados alemães psicopatas, que matavam os judeus, mas não dava conta, tinha que matar muita gente. Até que o Mengele ele dá a grande sacada para a solução final. Ele desenvolveu um gás paralisante chamado lítio e colocava as pessoas em grandes câmaras, soltava o lítio lá de cima e aí matava todo mundo, e ao mesmo tempo que ele deu conta dos corpos, carbonizando os corpos, gerando apenas a fumaça. O Japão também fazia isso, tinha a unidade 43, Sérgio Alejandro, onde eles faziam inúmeras outras experiências. Isso são crimes de guerra bastante importantes, né? Então aqui algumas fotos para a gente ver assim, essa infâmia, né? Acho que talvez não é boas fotos para a gente começar o Rosh Hashanah. Não sei se temos judeus na turma, eu imagino que isso doa no coração de vocês, né? Como dói no coração de qualquer pessoa de bom senso, né? Banalidade do mal. Que foto onde ele queimava as pessoas. Era muito triste. E aí dizer para vocês que quando cai o Terceiro Reich, ele foge para a Itália, e da Itália ele vai para a Argentina, e depois o Mengele vem para o Brasil. E ele parece que foi assassinado por elementos do Mossad em Campinas. Essa era a casa onde o Mengele se escondia em Campinas, né? O que eu quero dizer para vocês? Que a partir dessas experiências negativas, qualquer experimento com seres humanos precisa ter aprovação de um comitê de ética, para que médicos não estejam envolvidos em pesquisas envolvendo seres humanos de forma antiética. Mas eu queria falar um pouquinho das nossas feridas. Nós temos 110 médicos somente no estado do Rio de Janeiro e São Paulo que foram caçados porque estiveram envolvidos com práticas médicas na tortura durante a ditadura militar no Brasil. O que esses médicos faziam? Eles injetavam um soro chamado pentotal sódio, que era o soro da verdade, para que esses presos pudessem denunciar os seus companheiros. Eles faziam abortos de mulheres que engravidavam estupradas nos porões da ditadura. Eles
utilizavam a voltagem da cadeira do dragão, que dava eletrochoque no reto e na vagina das pessoas. Eles participavam no monitoramento de sessões de tortura. Não é letal e muitas das vezes não produzia mais alucinação do que verdade, Arthur. E nós tivemos... é um alucinógeno, não é nada de soro da verdade. A pessoa mescla a verdade com mentira, uma grande besteira, e as pessoas sofreram com isso. Vou contar apenas um caso que pode ser emblemático, e acho que vale a pena, é interessante, né? Alguém quer falar? Ok, vamos lá. De uma mulher chamada Dilma Vanna Rousseff, que ela ficou presa num porão da ditadura durante 2 anos, sem escovar os dentes. E apodreceram os dentes dela de baixo. E numa das sessões de tortura, ela toma um soco na cara que quebra a mandíbula dela. Por isso que ela tem aquela mandíbula diferente. E aí, gente, independente da orientação política, como é que você bate numa mulher a ponto de quebrar a mandíbula dela e assim, não tem justificativa, tá? Esses médicos foram todos condenados e cassados. Porém, por ocasião da lei da anistia ampla, geral e restrita, todos esses médicos foram absolvidos do Supremo Tribunal Federal e continuaram clinicando. E alguns desses médicos ainda estão vivos e estão clinicando. Uma tristeza, não tenho dúvida que é uma tristeza, mas são as nossas memórias que precisam ser expostas para que vocês, que vão ser os médicos do futuro, não cometam os mesmos erros. Onde é que nós estamos hoje? Numa medicina fantástica. Eu consigo operar um paciente estando em outro continente dele, através de cirurgia robótica. Eu consigo descobrir as alterações mínimas dos vasos sem que eu precise tocar o paciente, através dos recursos de imagem. Mas nem por isso a medicina ficou melhor. Nós temos aí uma medicina pública onde você mal consegue ser atendido. Temos uma medicina de convênio que quando você liga para marcar consulta, a atendente fala assim, olha, eu tenho horário 3 horas, 3h15, 3h30, 3h45, te dando a clara noção de que a consulta durará 15 minutos. E muitas das vezes essa consulta acontece e você sai dela sem sequer saber o nome do médico que lhe atendeu. Para onde vamos? Uma breve história da medicina. Doutor, eu tenho uma dor de ouvido. 2000 anos antes de Cristo. Aqui, como essas raízes. 1000 anos depois de Cristo. Raízes são pagãs, reze. 1850 depois de Cristo. Reza são superstição. Beba essa poção. 1940 depois de Cristo. Essa poção é óleo de cobra. Toma essa pílula. 1985 depois de Cristo. Essa pílula é inócua. Tome esse antibiótico. 2000 depois de Cristo. Antibiótico é artificial. Come essa raiz. A história da medicina é cíclica. Já nos disse Ana Beatriz que devemos conhecê-la para não repeti-la no futuro. Se nós não estivermos empoderados das maravilhas que podemos fazer na medicina, ou ao contrário, do como a medicina pode ser cruel, pode ser pequena e pode ser devastadora para a vida das pessoas, nós estaremos condenados a repetir esses erros. De modo que
ao final dessa aula, a lição que eu trago para vocês é que vocês tenham a certeza de que medicina não é apenas ciência, é também arte. E que essa arte tem que ser feita de forma responsável, com a precisão do conteúdo histórico, com a responsabilidade dos conceitos cidadãos e com a ética que permitirá a todos nós a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Essa é a razão final da medicina. Aliviar os sofrimentos, curar as pessoas e estar ao lado delas em todos os momentos, inclusive no seu nascimento e na sua morte. Obrigado pela atenção de vocês. Eu fico à disposição para qualquer questionamento e ficaria muito feliz de tê-los em câmera aberta, como deveria ser uma aula ideal. Dúvidas? Carolina, quem é essa moça bonita no seu colo, Carolina? É minha filha. Linda. Tudo bem, Luciana? O pequeno acabou de acordar. Bárbara. Sofia, tudo bem, Sofia? Marina. Ivaninha. Maria Eduarda. Laura. Excelente Heloísa. aula, Braga. É uma aula que traz um significado grande, né? De hoje. Que legal ver o rostinho de vocês. Ana Beatriz. Raquel, Caio. Tem camisa, Caio? Põe a camisa, Caio, para assistir a aula do professor Braga, Caio. Não adianta subir a câmera, não, que eu já vi. Gabriel, Ana Vitória, Renan. Braga, olha, Marta na rede, Marta. Oh, tranquilão, hein? Excelente aula, professor. É um desafio vir depois dessa aula, né? Mas vamos tentar. Olha, preciso falar que realmente há muito tempo que eu não fico tão emocionada com uma aula. Quem está falando? Realmente, sou a Alice, professora da Medicina Papillon de Miguel Pereira. Você gostou, Alice? Você está sem o nome, Alice. Aqui e pensei, vou adiantando algumas coisas enquanto eu vou assistindo aqui a aula dele. Não adiantei nada. Eu passei o tempo inteiro grudada nessa aula, do início ao fim, realmente emocionante, muito bom. Que bom que você gostou, Alice. Um prazer estar com você, viu? Excelente. Adorei essa aula também, professor. Obrigadão aí. Tudo bem, Luísa? De onde você é, querida? Tudo bem, prazer, professor. Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Que legal, Luísa. Deixa eu ver o rostinho de Ótima aula, você. professor. Obrigada. Maravilha. Vitor, Matheus, Isabela. Ô, Vitor, depois eu vou te contar que na minha aula não tem boné, viu? Por enquanto, pode. Professor, parecia que você estava falando de amigos próximos, contando histórias do cotidiano. Parecia uma conversa contando causos de pessoas próximas. A gente, quando a gente se envolve, a gente ganha intimidade no tema. Então, para isso, basta se envolver. Então, quando vocês se envolverem tanto com a disciplina, vocês vão ter a mesma intimidade e isso traz o domínio do tema. É assim que vai ser também quando vocês... Nossa, o meu garoto do esporro. O que foi, meu filho? Esses microfones abertos são terríveis, né? Olha, então nós vamos dar um refresh para vocês. Vocês querem quantos minutinhos de intervalo, queridos? 20 minutos. A gente volta às 15h40. 20 minutos? Só um minuto. Botou a presença? Não, botou eles colocarem? Não. Aquela lista que está com a gente é uma lista de Miguel Pereira, então só vai ser mesmo pelo chat. Então vamos fazer o chat. Eu pediria que todas e todos coloquem o nomezinho no chat.
E aí a gente espera, tem que esperar, né, Ivaninha? Todos os nomes. Bota todo mundo e diz se é Vassouras ou Miguel Pereira, para depois Então volta aí, fazer o Vassouras ou lançamento. Miguel Pereira, hein? Aí você vai sair, né, Braga, e vai entrar de novo. E eles têm que... Aí a Mariana abre e manda o link. O professor de anatomia, ele fez uma coisa que eu acho que pode ajudar vocês. Para todo mundo escrever o nome e escrever presente, que aí depois só busca a palavra presente e aí acha todos os nomes de uma vez só. Então vamos fazer isso. Pode botar É uma ideia boa. Já é uma pós-graduação, a gente vai se adaptando. Gostei. Gente, daqui a pouquinho a gente vai estar juntos. E não pode abraçar, mas eu frequentemente abraço. Porque é difícil a gente desvincular o processo ensino-aprendizado de uma ferramenta, que é a ferramenta do afeto. Então, acho que o afeto ele consolida o conhecimento, é uma coisa bem legal. Então, espero em breve poder abraçá-las e abraçá-los. Acho fundamental que esse semestre a gente possa garantir a nossa saúde, que a saúde é fundamental. E com a saúde, vocês vão conseguir estabelecer o início da caminhada de vocês. Vocês vão me ver muito no começo da disciplina, eu vou estar forte com vocês nas teóricas e a gente vai construir aí a nossa dinâmica bem legal. É uma honra ser professor de vocês e é o orgulho que eu tenho de vê-los daqui a pouco sendo meus colegas de profissão. Eu já não os chamo de alunos, eu os chamo de médicos em formação. Isso para vocês é péssimo, porque eu jogo o nível de responsabilidade de vocês lá para cima e muitas das vezes vocês ainda são imaturos. Mas sugestão, amadureçam logo, porque vocês estão no curso de medicina. Não há tempo para tergiversar e não levar com muita seriedade a responsabilidade que está sobre as mãos de vocês. Vai ser um prazer. Eu acho que quem colocou o nome pode ir saindo, né, Ivaninha? Para a gente ficar tranquilo para saber. E daqui a pouquinho a gente entra de volta. E só atenção para reentrada com a Mariana. Aí eu tenho que ver como faz. Aí vocês dão um cafezinho, dão uma distraidinha e volta. Vai ser o mesmo link? Mesmo link. Não sei, não? Braga, se é o mesmo link. Acho que sim, né? Porque é o mesmo a sala 11. É o mesmo link, Vaninha. Mesmo link. Então eu vou continuar, então, melhor. Mas se é o mesmo link, então não precisa sair. É verdade. Esse link é aqui de Vassouras, porque eles, de manhã, uma parte foi para o link de Miguel Pereira, para a sala. Nós vamos encerrar a aula. Nós vamos encerrar a aula, porque nós vamos fazer o upload da aula apenas de História da Medicina. A professora Mariana vai fazer o upload apenas da aula de biossegurança. Para quando vocês forem assistirem, vocês podem assistir a aula que vocês quiserem, entendeu? Só em tempo aqui, a minha aula já está no AVA, aquelas 2 de manhã, é um arquivo só, já que as 2 estão, mas está lá discriminado que são as 2, e eu só YouTube, tenho acesso... Oi? É um link YouTube, não é isso? Eu já salvei no YouTube e já salvei no ABA. Depois, Braga, se você tiver dificuldade com o ABA, pode me passar que eu posto. Agora, eu não tenho acesso, como Vassouras, de Miguel Pereira. Então, já passei o link do YouTube, assim como os vídeos. Os vídeos eu passei para a representante, Ana Beatriz, porque eu não consegui salvar lá no AVA. Aí foi uma limitação minha, eu vou aprender, mas já está de posse de vocês, aqueles da segurança de cena, etc. E aí passei já isso tudo para o grupo que a gente tem com o Miguel Pereira, para que possa ser postado lá. Tá? Beleza. Qualquer dificuldade, vocês acionem a gente. Meninos, vão saindo. Quem está pondo o nome pode ir saindo para eu ter segurança de encerrar essa sessão com todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Olha o boné, hein, Vitor? Um beijo, professor. Pode deixar, na próxima eu não vou usar, não.
Pessoal, vamos saindo. Quem já colocou a presença, eu preciso encerrar a sala. Como quando vocês saem, vocês me dão segurança que já assinaram o nome, entendeu? Então eu só encerro a sala quando todos vocês saírem. Aí eu sei que todo mundo já colocou o nome na presença. Vamos saindo, vamos saindo. Pessoal, vamos saindo da sala. Quem já colocou o nome. Vamos saindo, pessoal. Vamos saindo, pessoal. Tem gente que deixa a câmera ligada e vai para Nárnia. Aí nem tá na aula. Tô pedindo para sair e não sai. Ivaninha, já posso encerrar? O que você acha? Pessoal, vou encerrar a aula. Alguém mais precisa colocar o nome? Alguém mais precisa colocar o nome?